Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? A prof tá morrendo de saudade de vocês, mas com muita saudade mesmo. Mas como por enquanto a gente não pode ir para a escola, a prof vai gravar alguns vídeos para a gente dar continuidade nos nossos conteúdos. Mas assim, quando a gente voltar, a prof vai retomar esses conteúdos, então caso vocês tenham alguma dificuldade, fiquem tranquilos, porque a prof vai retomar e vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, a prof vai gravar alguns vídeos e a gente vai tentando fazer da melhor maneira possível, tá? Então, hoje a gente vai fazer matemática. Lá na página 85, a prof vai iniciar com vocês um novo conteúdo, que é fração, tá? Então, lá na página 85, a gente tem as frações. Então, para que serve fração? É para vocês entenderem várias situações, como a divisão de um bolo, por exemplo. Eu tenho um bolo e eu corto esse bolo em 8 pedaços. E eu como 2 pedaços. Quanto desse bolo sobrou? Então, eu tenho que saber qual que seria essa fração. Então, se eu tenho 8 pedaços e eu comi 2, como que ficaria essa fração? Ficaria 8 embaixo e em cima 2. Por quê? Porque sempre embaixo vai ficar o denominador e em cima o numerador. Denominador é a quantidade total. Denominador é a quantidade que a gente vai comer ou que a gente vai pintar e assim por diante. A prof colocou o exemplo do bolo, também pode ser de uma pizza, né? Tanto faz. Aí é vocês que têm que usar a imaginação daquilo que vocês vão dividir. Sabendo então que a fração, o número que está embaixo, como a prof falou, ele é o denominador e o que está em cima é o numerador. Denominador é a quantidade total, então, do que a gente tem, de todos os pedaços que a gente tem. E o numerador é o que vai ficar na parte de cima, é aquele que a gente vai então tirar, que a gente vai comer, que a gente vai fazer, vai pintar, tá? Então, sempre assim, a parte total sempre é a parte do denominador. Então, a prof trouxe uns exemplos, por quê? Lá na apostila de vocês, lá na página 86, tá pedindo assim, ó, para vocês colocarem a fração nas figuras. Então, tem algumas figuras divididas e com alguns pedaços pintados. Então, vocês vão colocar do ladinho qual que é a fração que representa. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Uma pizza e ela tá dividida, olha só, em 17 pedaços. Mas eu comi 5. Então, que fração que ficaria? 17 sobre 5. Então, 17 embaixo, 5 em cima. 17 é a quantidade total de pedaços, 5 é a quantidade que eu comi. Então, é isso que vocês vão fazer lá no exercício da página 85, o exercício 1, tá? Aí, logo em seguida, na página 86, a prof trouxe alguns exemplos, porque vocês vão ter que fazer nos quadradinhos, tá assim, ó, desenhe as figuras e pinte a parte que representa a seguinte fração. Vai ter a fração no exercício 2 e vocês vão ter que fazer os desenhos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem. Pode ser de bola, pode ser de pizza, de triângulo, o que vocês quiserem. E aí, vocês vão dividir esse desenho de acordo com a fração que está pedindo no livro. Por exemplo, se eu tivesse pedido aí meio. Então, aqui tem a fração, a primeira bolinha, tá dividida em duas partes, que é o denominador, e o numerador que eu tô pedindo para pintar uma. Na segunda, eu quero 2/4, só que eu quero 2 pintados. Então, aí, ó, dividi a bolinha em 4 partes, pintei 2. E no último aqui, como que ficaria? Olha, eu dividi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. E eu pintei 4. Então, como ficaria essa fração? 4 oitavos. 4 em cima, 8 embaixo. Tranquilo? Na página 87, tem frações ali com hora, ó. Primeiro, como que a gente faz para fazer essas frações com hora? Lá no exercício 4 da página 87, tá pedindo assim, ó. Falta 1/4 de hora para as 18 horas. Que horas Maurício falou? Como que eu vou descobrir isso, tá? Então, olha aqui, a prof colocou um lembretinho. Primeiro, tem que descobrir quantos minutos tem uma hora. Depois, você vai pegar e dividir essa hora que você encontrou pelo denominador, que é o número de baixo. Depois, você vai ter o resultado. Então, como que seria aqui? Seria 18 dividido por 4, tá? Aí, vocês vão achar o valor que ele tá pedindo, a quantidade que ele tá pedindo ali de horas. Falta quanto ainda, então, tá? E assim, vocês vão fazer a letra B e a letra C. Lá na página 88, a gente tem o exercício 5, e aí ele tá pedindo para vocês colorirem 2/3, tá? Dos patinhos de amarelo. Mas vocês vão olhar lá, que lá naqueles patinhos, ó, tem 15 patinhos. Como que a gente faz? Vocês vão separar os patinhos por fração. Não são 2/3? Então, vocês vão ter que dividir 3 patinhos por vez. E pintar 2 patinhos. Então, de cada 3 tem que pintar 2. Assim, vocês vão fazer sucessivamente a letra B, a letra C, tá? Na página 89, a gente tem frações pedindo por quilos e massas, na verdade, são pesos. Mas aí, o que acontece ali? O nosso corpo ali tá pedindo que as crianças, elas não podem ultrapassar, a mochila não pode ultrapassar 1/10 da massa, que é o peso deles. Ah, mas como que eu vou fazer? Como que eu sei qual que é a resposta certa? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o peso das crianças, que tá lá na página 89, no exercício 8, e eu vou dividir por quem? Pelo denominador. Então, lá tem 1/10, eu vou dividir por 10. E esse peso não pode ultrapassar. Então, se são 37 quilos a primeira menininha, ela não pode passar de 3,7 kg a mochila dela. Então, vocês vão fazer as divisões aqui certinho, vai dividir 37 por 10, depois 29 por 10, 35 por 10, 42 por 10. E aí, vocês vão marcar o X em quais mochilas estão ultrapassando 10%, tá? E aí, a prof deixou o tema. Então, todas essas páginas aqui que a prof explicou para vocês, vai ficar de tema, tá? Começa na página 85, vocês vão fazer a 86, a 87, a 88, a 89 e a 90. Lá na 90 tem um cálculo mental. Tá assim, ó, lá no cálculo mental, a letra A. 2.400, mas eu quero saber a metade. Como que eu faço isso? Então, 2.400 dividido pelo denominador, que é 2. Aí, depois na letra B, tem 1/3 de 1.800. Como que eu faço para saber o que é 1/3? 1.800 dividido por 3. Sempre a gente vai pegar o número e dividir pelo denominador. Sempre o número que está embaixo, tá? Então, depois a prof vai retomar essas frações com vocês. Tem também na página 90 a fração maior que um inteiro. E a prof vai explicar isso aqui no próximo vídeo que a prof fizer, tá? Aí eu vou explicar como que tem que ser feito. A prof vai inserir algumas imagens e vai tentar explicar para vocês da melhor maneira possível, tá ok? Gente, um beijo e qualquer coisa, tá? A prof vai tirando as dúvidas quando a gente voltar. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam fazer todos os exercícios, tá ok? Beijo, saudades!